Nós vamos agora para o momento da palavra e num aniversário do apóstolo L, fica até fácil a gente pensar num convidado para ministrar, né? Conhecendo o apóstolo, sabendo o cuidado que ele tem com as pessoas que usam esse púlpito, né? Você que faz parte dessa casa sabe que são pouquíssimas as pessoas de fora que ministram aqui, pelo cuidado que a gente tem de saber com que as palavras ministradas sejam compatíveis com a vida daquele que está falando. E no dia de hoje a gente convidou uma pessoa que a gente sabe que caminha dessa forma, um conhecedor, um mestre na palavra, mas acima de tudo, pelo fato de ser um amigo do apóstolo L. Um amigo de anos, um amigo que está ao lado e um amigo que está sempre presente nesses momentos especiais. Então eu queria convidar vocês como igreja, juntamente conosco, a receber o pastor Aloysio com uma salva de palmas. Amém? Aleluia. É bom estar aqui, é bom celebrar junto com vocês o aniversário do L. Ok, muito obrigado. Nós já somos amigos há um bom tempo, né? Inclusive, passamos por muita coisa juntos, vimos muita loucura juntos, né? O L tem um jeito mais agradável, mais amável que o meu. Ele perdoava e perdoa com muito mais facilidade. Eu tenho uma grande dificuldade: nunca façam mal a um amigo meu, porque você me terá como um inimigo seu. E o L foi um homem que eu posso definir com a palavra fidelidade. Ele foi fiel e é fiel até aqueles que não são fiéis a ele. E fidelidade é uma palavra dentro da Bíblia que ela é a mesma palavra que a palavra fé. Não existe fé sem fidelidade, nem existe fidelidade sem fé. Ou seja, fé e caráter são indivisíveis, são a mesma coisa. Dizer que alguém é uma pessoa de fé e esse alguém não tem um caráter coerente com a sua fé, isso não é fé, isso é crença. E crença é algo muito diferente. Crença, ou o ato de crer, é uma opinião pessoal, e fé é uma convicção inabalável. E para mim é uma honra estar aqui hoje, e Deus colocou algo no meu coração sobre o L. E eu gostaria que você viesse comigo a um texto. Dizer que esse texto é conhecido é pouco, ele é conhecidíssimo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Versículo de número 11 a 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo Jesus,
para que de alguma maneira maravilhosa e mesmo miraculosa, a tua voz se faça ouvir nesse lugar. E nós possamos, ó Senhor, nos entregar plenamente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que o Senhor fale alto e nós ouçamos e ouçamos bem. E não somente venhamos a ouvir, mas venhamos a dar ouvidos às tuas palavras. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. É interessante que o apóstolo Paulo, quando está falando sobre amor, em um dado momento, Paulo começa a falar: quando eu era menino. Quando eu era menino, eu simplesmente falava, eu sentia, eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Meus irmãos, a capacidade de desistir, biblicamente, nunca foi uma fragilidade ou uma fraqueza. A capacidade de desistir, biblicamente, é sinal de maturidade. Só os maduros têm a capacidade de desistir. Desistir em prol de uma nova escolha. Por quê? Porque são maduros, porque são adultos, porque chegaram à maturidade, chegaram a ser homens e deveriam desistir de ser meninos. Paulo diz, e eu volto aqui a citar o texto, eu falava. Esse falava também pode ser traduzido como eu agia. Falava ou agia como menino. Eu sentia e eu pensava. Porque geralmente um menino fala e só depois sente para então pensar. Mas um adulto, uma pessoa madura, primeiro pensa, para depois falar e então sentir. O maduro pensa tudo antes de fazer. Esse ministério, sonho de Deus, que nós temos sonhos, isso não é segredo a ninguém, e é bom que sonhemos, mas que Deus sonhe, e que tem um sonho para nós, e que esse sonho pode ser nos revelado até no meio dos nossos sonhos, isso é algo maravilhoso para nós. José, que foi chamado de sonhador, quando menino sonhava, e como menino falou antes de pensar seu próprio sonho, e por causa de ter falado, sentiu, e porque sentiu as consequências do que falou, pensou. Mas quando ele chegou a ser homem, você encontra na vida de José um diferencial. O mesmo José sonha, e agora não apenas sonha e não desiste dos seus sonhos, mas aprende a entender que os outros também têm sonhos. E não somente aprende a entender que os outros têm sonhos, mas vai além, entende o sonho dos outros. Porém, José ainda iria amadurecer mais. E quando José chegou a uma maturidade plena, não apenas José entendia o sonho dos outros, mas solucionava o sonho dos outros. Porque quando o sonho de José se tornou realidade, foi quando José não apenas entendia sonhos, realizava sonhos, mas conseguia transformar um pesadelo numa feliz realidade. Porque, meus irmãos, em se tratando de sonhos, pesadelo também é sonho.
E muitas vezes nós não pensamos que temos também pesadelos. E o que Faraó sonhou, longe está de ser um sonho feliz, porque diz que ele acordou perturbado. E quando você desperta de um sonho perturbado, você não teve um sonho, você teve um pesadelo. E José, não apenas compreendendo os sonhos, entendendo, discernindo, interpretando, ele agora vai além disso, ele soluciona, transformando um pesadelo numa feliz realidade. Eu comparo o Eli a José. O Eli é um homem que Deus lhe deu a capacidade de enxergar e entender os sonhos, não apenas os sonhos que ele tem, mas os sonhos que os outros têm. Sua profissão primária tinha a ver com isso. Ele tinha que levar o sonho de outros, e não apenas isso, ele tinha que transformar os outros no sonho de todos, porque é assim que se vive o trabalho dele, e convencer aos outros que algo era tão bom que mais parecia um sonho. E meus irmãos, não é à toa que quando Deus lhe dá o propósito de um ministério, lhe dá o propósito de um sonho de Deus. De um sonho de Deus para pegar todas as vidas, os sonhos passageiros, sonhos descuidados, aquele sonho que não damos muita atenção a ele, como foi dito aqui por muitos, e que o Eli diz, não, isso é um belo sonho. E esse sonho pode ser executado, mas a grande capacidade dos trabalhadores de sonho, como o Eli e como José, não são apenas esses belos sonhos que tivemos, esses sonhos às vezes não tão pretensiosos que tivemos e que se tornaram algo maravilhoso pela mão de quem sabe trabalhar com eles. Mas foi o pesadelo. É nisso que há o grande valor dos obreiros dos sonhos. Quando se toma o pesadelo, quando se toma a vida que mais parece que eu quero acordar para ver se tudo muda, se tudo se transforma, e chega alguém que entende isto. Isso é paternidade. Ser pai é poder transformar a realidade quando se apresenta. Sabe, ser pai não é uma coisa muito fácil. Ser mãe também não é. A palavra mãe em hebraico significa misericórdia. Mãe é misericórdia. Ou melhor, misericórdia em hebraico significa matriciar. Ou seja, gestar alguém dentro de si. Você só tem misericórdia se você tem o mesmo sentimento que uma mãe tem para a vida que está sendo nutrida dentro dela. Isso é ser misericordioso, é ser maternal, é ser mãe. E se mãe é misericórdia, a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se mãe é misericórdia, pai é bondade. Onde há pai, verdadeiro pai, é necessário que seja bondoso. E bondade, e mesmo bom, e mesmo bonito, é a mesma palavra grega, é a palavra kalos. E diz a Bíblia que Deus, a cada passo da criação, olhava a criação e contemplava algo na criação, e o que ele contemplava, ele traduzia em uma palavra: e viu Deus que isto era bom.
bom. Mas bom é algo plenamente bom, é totalmente bom, onde não há espaço para outra coisa. E não é apenas bom, é bonito e é bondoso. Sabe, algumas coisas a gente toma pela fé. Eu digo a respeito de Welley que ele é kalos. E kalos é bom, é bondoso e pela fé é bonito. Não é? Mas alguém o achou bonito um dia. E há esta diferença. O fabricante, não de sonhos, mas a partir de sonhos, de realidades. Foi José e esse é o Welley. E por que ele poderia ter essa capacidade? A maior capacidade de José não estava apenas na sua fé inabalável, na sua esperança imensurável. Porque José não tinha apenas fé, ele tinha uma fé associada com paciência. Quando eu vejo o Welley, e hoje é aniversário dele, então podemos colocá-lo na berlinda. Ora, eu não vejo um homem apenas de fé, eu vejo um homem de fé com paciência. Porque, meus irmãos, as promessas de Deus, diferente do que muitos pensam, não são obtidas meramente por fé, são obtidas pela fé com paciência. Porque se você não tem paciência, tua fé também não dura muito. E para se manter a fé, é necessário se ter paciência. Uma das coisas que me chama mais atenção nas Sagradas Escrituras é o fato de Noé ter trabalhado tantos anos, alguns dizem que foram 120 anos, construindo a arca. E depois de construída a arca, diz que Deus deu uma ordem a Noé, disse: entra na arca com toda a tua família e todos os animais. E entraram na arca todos os animais e a família de Noé. E a Bíblia diz, e Deus fechou a arca. E esperava eu que começasse a chover. E a Bíblia diz que uma semana depois choveu. Se você tem uma expectativa de que algo vai acontecer, que Deus prometeu que ia acontecer, e você entra, e tudo já se cumpriu, está tudo feito, agora vai chover. Primeiro dia, não chove. Segundo dia, não chove. Terceiro dia, não chove. Quarto dia, não chove. Quinto dia, não chove. Sexto dia, não chove. Sétimo dia, no final do sétimo, chove. Meus irmãos, eu ficava louco, porque eu já esperei demais. Para quem esperou muito, uma semana, e eu às vezes me pergunto, por que Deus esperou uma semana depois de tudo pronto? A Bíblia diz, dei-lhe tempo, e ela acrescenta, para se arrepender. Deus nunca executa juízo de golpe. Ele é sempre misericordioso, compassivo. E Deus deu tanto tempo para a humanidade se arrepender, quanto Ele levou para criar o mundo, uma semana. Isso é muito importante para nós. Qual a maior característica de José? Por que ele podia ser um executor, um realizador e um solucionador de sonhos? Porque José não era apenas inteligente, não era apenas capaz. A maior característica de José era conseguir perdoar. É isto que eu vejo em Welley.
Se você me perguntar qual a maior característica que eu, como amigo, vejo nele durante esses anos de ministério, é a capacidade dele em perdoar. E nós, às vezes, embora usemos demais a palavra perdão, nem entendemos o que perdão significa. Porque na nossa língua, a palavra perdão é algo maravilhoso. Você sabe o que é perdão? De onde vem perdão? De que palavra surge a palavra perdão? Da palavra perda. Perdão literalmente significa uma grande perda. Amém? Você não consegue perdoar, perdoe-me dizer isso, sem perder. Se você não perde, você não perdoa. Todo aquele que perdoa, perde. Perde para quem está perdoando. Perde no mínimo o seu direito de vingança, seu direito de retribuição, seu direito de restituição, seu direito, perde, abre mão. Deus, para nos perdoar, perdeu tanto, que perdeu sua própria vida. Por isso nos perdoa. Na parábola do credor incompassivo, o rei chama aquele servo que tem para com o rei uma enorme dívida. E o rei perdoa a dívida. E na hora que o rei perdoa a dívida, o rei perde dinheiro. Amém? Esse é perdão. E por que o outro não perdoou? Porque não quis perder. E não quis perder pouco do que o que lhe devia pouco. E disse, tem paciência e te pagarei. Mas ele não quis perder. E porque não quis perder, não perdoou. Não abria mão. Durante esses anos todos que eu caminho ao lado de Ueli, que eu vejo o proceder de Ueli com muitas pessoas, eu vi Ueli perder muito. Perder negócios, perder dinheiro, perder oportunidades, perder honras para perdoar. E meus irmãos, existe algo na graça e no perdão que é um quê de injustiça. Porque tão injusto quanto condenar o inocente, não sei se vocês concordam, é inocentar o culpado. E não que sejamos inocentados, mas somos de tal maneira perdoados como se nada tivéssemos feito. E isso me parece que não apenas pela justiça de Deus fomos salvos, mas de certa maneira pela injustiça cometida a nosso favor. Não me entenda mal, nem que eu seja herético no falar quanto a isso, mas é para que entendamos por que Deus escolheu a este homem, Ueli. Eu sempre brinquei com ele porque o nome dele vem de Wellington. E eu disse, poxa vida, apenas um dos maiores generais da história, apenas o único homem que venceu, e não uma vez, mas 2 vezes, Napoleão. Eu disse, Ueli, você foi feito para ser vencedor. Você foi feito para ser um conquistador. E às vezes eu via o Ueli abrindo mão, defendendo, abaixando a cabeça, se humilhando, perdendo e perdendo. A vontade que eu tinha era de impor minhas mãos sobre o pescoço de algumas pessoas
Isso também é imposição de mãos, não é? Mas a postura dele é a postura dos santos, é a postura dos maduros. Conseguir perder, conseguir desistir. É por isto que Paulo coloca esse interlúdio dentro da passagem sobre o amor, porque desistir é um ato total de amor. Nós desistimos quando nos tornamos pais, e muitos têm falado aqui de paternidade, porque o Eli é um pai. O pai desiste de qualquer coisa pelo seu filho. E quando nos tornamos avós, eu agora estou tendo a experiência que ele já tem. Eu já tenho há 4 meses meu primeiro neto. Meu genro está aqui, esse é meu genro. Graças a Deus, o neto puxou minha filha. Não é? Deus me ama e não ia fazer isso. Eu disse a ele que só não poderia vir uma coisa, dele para o meu neto. Eu disse, não pode vir tuas pernas, porque as pernas eles são um fracasso, meu irmão. Isso aqui tem perna de fogão, aquelas dois cambitos assim, 2 coisas. Você falando, pelo amor de Deus, não deixe meu neto nascer com essas pernas. Ele disse, pastor, eu não posso fazer nada. Eu disse, mas eu posso. Eu conheço o projetista e o realizador do projeto. Vamos ter uma conversa, eu e o Senhor. E até agora as pernas são do meu lado da família, graças a Deus. Mas é muito bom ser avô. Não é verdade, Ué? É muito bom. Meu irmão, nós nem deveríamos ser pais, nós deveríamos ir direto para ser avô. É claro que isso é totalmente impossível, mas é bom ser avô. É maravilhoso. E você, eu fico imaginando, eu já comprei, em vez de comprar um boneco, ele tem 4 meses. Eu já comprei Capitão América, Thor, o Hulk, né? Todo o Homem de Ferro, eu comprei todos. Ele disse, bem, vai o Homem-Aranha, não faz nem parte da equipe, mas vai o Homem-Aranha também, porque você quer fazer o melhor. Paternidade tem isso. Você abre mão, você é capaz de perder. O ato de perder, o ato de perdoar, não é um ato que acontece apenas quando alguém te afronta, quando alguém te faz mal. Nós temos uma noção de perdão exclusivamente. Fulano me fez mal, então eu o perdoei. Sempre que você perde, você está ministrando perdão. E quando você ministra perdão, perdendo, para que outro tenha, isso se chama graça. Você está estendendo, você está dando. E tudo isto opera-se no amor. Porque o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Ou seja, o amor tudo perdoa. Quando Jesus responde aos seus discípulos, responde algo maravilhoso, porque Pedro lhe diz, Senhor, até quanto eu perdoarei ao meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus disse, eu não digo apenas até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. E Pedro, diante da palavra que Jesus lhe dá, diz: Senhor, aumenta a minha fé. Esperava eu que Pedro, falando de perdão, dissesse: aumenta meu amor. Meu irmão, quando você perdoa uma pessoa 490 vezes, amor não te falta. O que te falta é fé para crer que esse desgraçado vai mudar. Então o que você precisa é de fé, não é de amor. Porque eu acho que já passou dos 400, amor está de sobra. Mas como acreditar que um cara que erra 490 vezes vai mudar? Pedro pediu certinho: dá-me fé. Dá-me fé, Senhor, para acreditar. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos pedindo fé para nós crermos em Deus. Isso não é o suficiente. Se você não tiver fé na pessoa, você também não chega em lugar nenhum. Veja, por que sonho de Deus? Por que tantos testemunharam? Ele creu no teu sonho. E crendo no teu sonho, creu em você. Isso não é crer somente em Deus. Você concorda comigo? Nós não podemos ter fé apenas para ter fé em Deus. Aliás, mesmo em relação a Deus, não é apenas fé em Deus. Jesus disse: crede em mim e crede nas minhas palavras. Porque, meus irmãos, tem gente que crê em Deus e não crê na palavra de Deus. E quando você crê em Deus e não crê na palavra de Deus, também algo de não bom vai acontecer, mesmo crendo em Deus. Quando o homem caiu pela primeira vez, lá no Éden, ele creu em Deus, ele não deixou de crer em Deus. O homem não ficou ateu, ele continuou crendo em Deus. Mas ele não creu foi no que Deus lhe disse, ele não creu foi na palavra de Deus. Disse: no dia em que você comer, certamente morrerá. E ele descreu disso e comeu. Ele comeu não porque não cresce em Deus, ele comeu porque não creu na palavra de Deus. E quando você crê em Deus e não crê na palavra de Deus, você cai, você perece. De modo que nós precisamos de uma fé que vá além do crer na divindade, na pessoa de Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos crer em nós mesmos, nós precisamos crer nas pessoas, nós precisamos crer nos homens de Deus. Porque crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Foi por isso que eu escolhi esse texto, porque o Eli é um homem de perdão. O que eu mais vi o Eli fazer durante esses anos de ministério não foi pregar, certo que ele prega, mas foi perdoar. Eu vi ele perdoar pessoas que se levantaram contra ele. Eu vi ele perdoar ministérios que o decepcionaram. Eu vi ele perdoar pessoas que o traíram, que o apunhalaram, que traíram a lealdade, a confiança e a fidelidade. Eu vi ele fazer tudo isso, de modo que eu posso atestar que ele é homem de Deus, porque só homem de Deus faz isso. Só homem de Deus que é maduro sabe abrir mão, sabe perder e perder de forma não apenas grande, mas grandiosa. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esta humilde palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ensine
a maturidade. Eu louvo a Deus pela vida do Eli, o homem que Deus fez entender os sonhos de outros homens, o homem que é realizador, executor e transformador de sonhos, o pai para apoiar os filhos, mas acima de tudo, o homem que perdoa. Eu louvo a Deus, porque o Eli guarda em sua vida o traço do teu caráter, Senhor. Ele é pai, pronto a perdoar. E pela vida dele, pelos 60 anos dele, pela família dele, eu louvo ao Senhor, e pela igreja, pelo ministério dele, eu também te exalto, ó Pai, abençoando a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém? Deus os abençoe, no nome de Jesus. Apóstolo Eli, são palavras que Deus trouxe a seu respeito, e cada uma das meninas vai falar. Cris. Deixa eu estar aqui, tá bom? A paz, queridos. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite, nesse dia tão especial que é o dia do Apóstolo Eli, do aniversário do Apóstolo Eli. Eu me sinto muito honrada, Apóstolo Eli, de fazer parte dessa casa. E nós recebemos uma missão de trazer uma palavra da parte do Senhor para você hoje. E em casa eu falava assim: Deus, como assim? O que eu vou falar? Mas não sou eu que vou falar, é o Senhor através de mim, amém? E eu gostaria de dizer essas palavras, que é da parte do Senhor para você. Assim diz o Senhor: tenho te levantado como um homem que vê à frente do seu tempo, para fazer com que o meu reino se expanda sobre a terra. E essa unção que coloquei em você, para ativar e enviar os meus filhos, vem sobre a nova geração que transformará a terra, diz o Senhor. Você se alegrará em mim, com tudo aquilo que ainda farei através de você. Este é um ano onde você verá a minha bondade, pois o meu Espírito está sobre você. Pois te ungi para levar boas novas aos pobres, e te enviei para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e proclamar a liberdade aos cativos, e tirar da prisão os que estão presos, para proclamar o ano da minha bondade e o dia da minha vingança, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, o óleo de alegria ao invés de pranto, e um monte de louvor em vez do espírito deprimido, pois eles serão chamados carvalhos de justiça e minha plantação, para manifestar a minha glória, diz o Senhor. Por isso te levantei como meu sacerdote e meu ministro, e você se alimentará das riquezas das nações, e do orgulho delas você se orgulhará. Em lugar de vergonha que você sofreu, você receberá porção dupla. E em vez de humilhação, você se regozijará em mim, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna, diz o Senhor. Amém. Amém. Assim diz o Senhor: o Eli, meu filho, meu amigo, você, o homem que olho e sei que posso contar. Sua vida me agrada. Sei que posso contar com você quando te falo os meus projetos e sonhos. Para muitos parecem ousados e loucura, mas para você não. Mesmo com as limitações da sua alma, rompe, não questiona e ousa me obedecer. E assim tem estabelecido a minha vontade na terra. O Eli,
Você é um homem segundo o meu coração. Sondo os seus pensamentos em todo o tempo, pois sou com você. Como Salomão, você não me pediu riquezas, e nem que atendesse os seus próprios interesses, mas sim sabedoria para estabelecer a minha vontade e o meu governo na terra. Eu derramo sobre você mais sabedoria, te faço capaz de discernir entre o bem e o mal, e capaz de governar ainda mais o meu povo. Trago às suas mãos riquezas que tenho guardado para você, e é chegado o tempo em que elas começarão a chegar. Virão de vários lugares, de vários povos e nações. Meu filho, estabeleça um tempo de justiça em sua vida. Guarde bem isso, justiça. Faço. Meus olhos então estão em toda parte, vendo os bons e os maus. Nada passa desapercebido diante de mim. E dupla honra lhe dou em lugar da vergonha que sofreu por amor a mim. Coloco um cântico novo de alegria em teus lábios, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: eu trago sobre você novas estações, novas flores, novas cores, novos sabores. Você é o meu renovo justo, você é o meu novo começo. Por isso te fiz nascer no mês 8, pois você, meu filho, é o novo começo para esta e outras gerações. Você fala em marcar história, e você, meu filho, meu amigo, pode ter certeza que sim. Você é um marco na história, pois é um fato histórico quando eu levanto homens como você, de caráter reto e nobre, fiel a mim o tempo todo. Mais do que fiel, você é leal, e por isso eu te dou visão de futuro, porque você sabe ser leal a mim e à nossa visão. Você sabe o que é largar tudo por mim, sabe o que é abrir mão de si mesmo por mim. Por isso a visão é nossa, porque tudo aquilo que eu tenho eu te dou. É tempo de florescer, porque você sim, meu filho, é uma boa árvore frutífera, e eu te farei colher a 100 por 1. Em todas as sementes que você plantou, da menor até a maior, eu rego cada uma delas. Ah, Ueli, meu filho, o seu coração me agrada tanto, ele é tão puro diante de mim. Eu renovo as suas forças, porque você é forte quando me faz feliz. E em todo tempo eu te levarei mais rápido e mais longe. Você é pai de nações, por isso a riqueza das nações virão sobre você, para que todo o meu sonho e propósito sejam cumpridos. Eu te fiz uma fábrica de sonhos e te faço crescer em sonhos ainda mais. Eu desato sobre você novos sonhos, novas ideias, as quais estão na minha mente e no meu coração, porque você tem a mente de Cristo. Você é o meu sonho, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: a você, meu filho Eli, meu amigo, eu te concederei o que anseia o seu coração. Você verá essas e muitas promessas serem cumpridas. Você verá as gerações que você buscou se levantarem e governarem, e juntos nós olharemos para eles. E eu continuarei te dizendo: bom trabalho, meu amigo. Vamos juntos até o fim e pela eternidade, meu amigo. Enquanto o Senhor me mostrava, o Senhor me permitiu ver o Senhor, junto com o Senhor Jesus, sentado num banco, numa montanha muito alta, embaixo de uma sombra de uma árvore. E vocês olhavam para o vale e nascia o sol no vale. O Senhor, juntamente com o Senhor Jesus, olhavam deslumbrados o nascer do sol. E sem trocarem uma palavra um com o outro, dava para sentir que vocês conversavam pela intimidade de vocês. Também, ele sussurrava no seu ouvido: até o fim
e pela eternidade, meu amigo. Assim diz o Senhor. Aleluia! Esse é o presente do Senhor. Amém? Queria chamar todo o ministério aqui à frente. O apóstolo João, a pastora Miralva, que está aqui. Apóstolo Eli, Ana. Vem aqui, nós vamos orar por vocês. E é engraçado que uma pessoa que tem... É tudo interno. Alegria interna, risada interna, piada interna. Mas nós gostamos de manifestar. Amém? Nós gostamos de manifestar o nosso amor, o quanto nós somos gratos, o quanto nós somos felizes por fazermos parte do sonho de Deus. Amém? Por favor, suba. Às vezes ele conta umas piadas, às vezes ele externa umas piadas que deveriam ser internas. Então, vamos lá. Queria chamar... Pode ajoelhar vocês dois aqui. Amém. Estenda suas mãos aqui, vocês que são ministros. A igreja também pode estar estendendo as suas mãos. Nós vamos estar orando, abençoando a vida dele. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Pai amado, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, Pai. Obrigado pela vida do apóstolo Hélio. Obrigado porque sabemos, Pai amado, que estamos debaixo de uma proteção, de uma direção precisa. Nós queremos abençoar a vida dele. Nós queremos declarar que cada palavra profética se cumprirá. Nós queremos declarar um tempo onde o Senhor começa a acelerar os projetos. Pai amado, em nome de Jesus, que a visão se cumpra, que os sonhos sejam concretizados, Pai amado. Em nome de Jesus, que os tempos, que os dias que estão por vir sejam dias de realização. Pai amado, que os dias de maior alegria da vida dele estejam pela frente. Senhor, nós abençoamos o dia de hoje e nós declaramos que esse tempo de celebrar venha sobre a vida do teu filho, do teu amigo, da maneira como o Senhor o chama. Pai amado, em nome de Jesus, que ele veja realizado cada uma das tuas promessas. Em nome de Jesus, nós o abençoamos e decretamos um tempo de conquista, um tempo de avanço, um tempo de realização. Em nome de Jesus, um tempo de uma igreja comprometida, um tempo de filhos fiéis e leais. Pai amado, assim como o Senhor fez na vida de Jó, onde o segundo estágio da vida dele superou o primeiro, que os tempos que estão por vir sejam superiores aos dias que ficaram para trás, e que os filhos que estão chegando possam produzir ainda mais alegria, Pai, no coração dele como Pai. Nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja aplaude o Senhor. Amém. Olha, tudo isso ainda é véspera do aniversário. Imagine amanhã como vai ser. Mas na verdade, diante de uma noite como essa, a gente tem que guardar silêncio para não errar, né? Nós sabemos que tudo que acontece nessa casa é participação de todos, né? Em momento algum eu julgo que seja a minha vida, mas um grupo que se reuniu para viver os sonhos de Deus. Então eu quero agradecer em nome de Jesus e dizer que eu sou a parte visível. Se uma coisa me dá tranquilidade para fazer o que faço e na dedicação que eu faço, é a minha esposa. Porque nada como andar com alguém
que está do seu lado, que você confia, que você conhece o seu caráter. Isso dá tranquilidade ao homem. Então é resultado disso tudo. E de uma boa família, de um bom povo paciente, que gosta de piada interna. Amém? Então vamos comer um bolo, agradecer ao Luiz, que é um amigo. Melhor coisa que tem é festa assim, você convida seu amigo, né? Diz que é o meu grande amigo para vir falar. O que vocês acham que eles vão falar de mim? Tem que chamar meus inimigos. Verdade. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela. E vou ficar bravo amanhã, porque eles falaram que não ia ter muita firula. E teve um monte, né, de gente falando. Amém. Quem vai prosseguir? Amém? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor pelo culto. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Pai amado, por esta noite. Queremos, Pai amado, te louvar pelo teu amor, pela tua graça sobre as nossas vidas. Pai amado, queremos dizer que o nosso coração se alegra no Senhor por aquilo que o Senhor tem feito. Queremos, Pai amado, te agradecer pela vida da nossa paternidade, pela vida do apóstolo Eli, pela vida da minha mãe. Pai amado, nós queremos te louvar, Pai amado, nesta noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E, Pai amado, e por levantar uma paternidade que crê nos teus sonhos, uma paternidade que crê em nós, que crê nos nossos sonhos. Pai amado, nós te louvamos, nosso coração se alegra no Senhor, o nosso coração se regozija na tua presença por tudo aquilo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas todos sempre. Amém. Amém?